faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem teu coração e não se podem conter. Como uma flecha estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração, minha alma soluça quando percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me preocuparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar, ainda me amar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça quando eu estou chorando e segura minhas mãos e me leva pra chamas de amor que ardem teu coração e não se podem conter. Como uma flecha estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa
eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar e nunca será. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, nosso lugar, em meu lugar. Convido a ficar de pé para nós continuarmos adorando a nosso Senhor. Nós iremos continuar declarando esse amor, declarando a bondade do nosso Deus. Espírito Santo, vem neste lugar e confirme em nossos corações e fale aos nossos corações a respeito do teu amor. Palavras não podem dizer, e grande parte daquilo que nós podemos fazer também não é o bastante para retribuir. Por isso nós aceitamos, Jesus, o seu sacrifício. Por isso nós aceitamos, Jesus, o seu amor. Por isso, Jesus, nessa manhã nós declaramos que o Senhor é suficiente. Por isso, nessa manhã, Jesus, nós declaramos que o teu amor é tudo para nós. Nós declaramos que nós somos chamados para amar. E se existe algo que nós somos chamados como nação, como povo de Deus, é para amar e para sentir o amor de Jesus. Que os cultos, que as palavras, que os louvores e que tudo isso, eles são vazios. Se não existir o amor, tudo é vazio. Tudo será como um símbolo que ressoa, como um prato que bate e que não faz sentido algum. Por isso, Pai, nós queremos declarar, Pai, que te amamos, Pai, e sabemos que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Ensina-nos a cada dia a viver por esse amor, Pai, uns com os outros, Pai. Ensina-nos, Pai. Me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, me
furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me amou. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele nos ama. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, vamos afogar nesse mar de amor. Aleluia. Os céus e a terra como um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar.
eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos no nosso lugar, em meu lugar, em meu lugar. Senhor Jesus, nos abrace com seu amor essa manhã. Abrace o nosso coração, nos envolva com a sua presença. Queremos ser batizados com seu amor essa manhã, Pai. Ter uma experiência real com esse amor que nos constrange, com esse amor que nos move, esse amor que nos alimenta, esse amor que nos sustenta. Que essa manhã, Pai, a tua presença seja tão palpável, tão sentida em nosso meio, que nós possamos nos emocionar, possamos chorar, possamos nos quebrantar, também possamos celebrar e nos alegrar por causa do teu grande e infinito amor. Nos envolve, nos abraça com esse amor maravilhoso. Nossa oração é essa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos essa manhã. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo, bom dia. Isso, venha na cadeira de trás, na cadeira da frente. Você que nos assiste aí pela internet, Deus abençoe sua vida também. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia nesse domingo pela manhã aqui conosco. Depois que você cumprimentou as pessoas perto de você, pode se sentar, por favor. Nós queremos dar uma saudação toda especial. Bom, todos são bem-vindos aqui, mas de uma maneira especial hoje nós gostaríamos de cumprimentar os nossos visitantes de primeira vez. Se você hoje está nos visitando aqui pela primeira vez na nossa igreja, gostaríamos que você passasse ao final da nossa celebração, à direita, tem uma mesinha ali com espaço de integração. Você vai passar, vai pegar o seu kit do visitante, que a gente preparou de uma maneira toda especial e muito carinhosa para agradecer a você que veio hoje pela primeira vez na nossa comunidade. Se sinta bem recebido, se sinta à vontade. Nosso interesse não é que você fique em pé, que você se constrange aqui no meio, mas a gente quer te conhecer no final, entregando esse presente para você no final da nossa celebração. Outra coisa que eu gostaria de avisar vocês é a nossa Festa das Nações, que aconteceu dia 6 e 7 de abril, ou seja, sexta e sábado. Nós tivemos aqui um tempo precioso de festa, de alegria, e foi muito bom poder ver essa comunidade se unindo em torno de um objetivo. Eu fiquei muito feliz e muito honrado em ser pastor dessa comunidade nessas noites de sexta e sábado, por ver tanto empenho, tanto entusiasmo, tanta dedicação e tanta unidade. Então nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos ajudaram, vocês que contribuíram financeiramente, vocês que vieram aqui para servir, para limpar, para montar barraca, para desmontar, para ajudar na cozinha, para cortar alimentos, vocês que convidaram seus familiares, vieram prestigiar a festa. Seja louvado Deus pela vida de vocês e tudo que vocês ajudaram a gente para acontecer essa festa. Nós abençoamos a cidade de Sertanópolis. Esse ano o movimento aumentou um pouquinho para nós. Nós tivemos um crescimento de aproximadamente 20% em relação ao movimento do ano passado, ou seja, nossa festa está crescendo. Esse ano nós tivemos uma mudança estrutural, espalhamos mais mesas, fizemos um corredor central. Você viu que ficou gostoso? E é assim, cada ano a gente vai melhorando mais, só que a gente espera e contar com você para ajudar nessa festa, porque a gente precisa de mais e mais gente para ajudar. Então, se você não participou esse ano, o ano que vem você se coloca na lista dos voluntários para ajudar a gente aí a trabalhar. Inclusive, toda essa equipe que está aqui hoje, ministrando louvor, na técnica, com as crianças, na recepção, é uma equipe que trabalhou ontem até no final da noite, lá em torno da meia-noite, 1h da manhã, e aqui foi o nosso final. A gente estava lá reunido no final em torno de umas meia-noite e 15, meia-noite e meia aí, e nós estávamos agradecendo a Deus, cantando e louvando o nome do Senhor pela festa das nações. Se você não veio, aí ó, como é que ficou a nossa rua. Não dá nem para acreditar que essa rua aqui agora há pouco estava desse jeito, agora há pouquinho, menos de 7 horas atrás, 8 horas atrás, estava desse jeito aí, e agora está tudo limpinho, templo limpo, salão para as crianças poderem tomar o café, a cozinha organizada. É fenomenal o trabalho dessa equipe aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade que nós temos de trabalhar juntos aqui. Então, Festa das Nações, eu quero que você venha participar conosco o ano que vem e venha servir conosco também como voluntário. A gente espera você, tá bom? Manhã de oração todas as quartas-feiras, das 7h30 até das 6h30 até as 7 horas,
e a gente encerra com um café da manhã nessa quarta-feira, tá bom? Se você ainda não é membro da nossa igreja e gostaria de se tornar, pastor, estou me identificando aqui nessa comunidade, estou gostando de participar dos cultos, estou gostando de participar, já estou até servindo aqui na festa com as crianças, eu queria me tornar membro da comunidade. Se você deseja fazer isso, só tem um caminho. Você tem que dar o seu nome na secretaria, aqui no balcão de formações, e dizer: quero me tornar membro. A gente faz um curso de preparação, alguns domingos a gente usa, outros nas quartas-feiras, e a gente prepara o pessoal para a gente poder juntos se tornar membro da nossa família IPI aqui de Sertanópolis, tá bom? Esse é o meio, essa é a forma, é o jeito que a gente utiliza. Pastor, não sei como é que funciona. Dá o seu nome, que na primeira reunião que a gente tiver, a gente vai explicar tudo certinho, para você ter noção exata de como funciona para se tornar membro da nossa comunidade, tá bom? Retiro de homens e retiro de mulheres, atenção, faça seu pagamento. Retiro de homens 4, 5 e 6 de maio, você que pegou a sua ficha de inscrição, até terça-feira você já garante a sua vaga, tá bom? Ah, pastor, eu quero dar agora 70 ação retiro de mulheres, tá bom? Então a gente tem até terça-feira, dia 10, conforme o nosso combinado. EBD, a partir de domingo que vem, esse domingo não teve, mas a Escola Bíblica Dominical tem na nossa igreja. Você que nos assiste pela internet, esses dias uma pessoa colocou no Facebook: ué, a IPI acabou com a Escola Dominical? Não, queridão, a IPI não acabou com a Escola Dominical e não vai acabar, a não ser que vocês queiram que isso aconteça. Todos os domingos, das 8h30 até as 9h30 é a nossa Escola Bíblica Dominical. Você que tem interesse de estudar a palavra, ter uma relação pessoal com o professor e fazer perguntas, é no domingo, das 8h30 às 9h30, porque 9h30 começa a nossa celebração matinal e depois à noite, às 19h30, a nossa celebração noturna, tá bom? Domingo que vem é esse o tema. Pessoal, vocês estão aqui com seus filhos estão já sendo cuidados pelos nossos monitores. Dia 15 vocês não podem perder, tá bom, papai e mamãe? Isso aqui vai ficar pequeno, eu sei disso, mas a gente vai preparar aqui um ambiente, a gente vai fazer uma estrutura para poder acolher todo mundo, que vai ser dia 15 à noite. Você pode vir de manhã? Pode, mas o Celebra Kids com o tema da criação e redenção vai ser domingo à noite. Por que tem que ser à noite, pastor? Por que não pode fazer nos dois horários? Porque especialmente esse acontece à noite por causa das luzes negras, tá? E precisa de um ambiente totalmente fechado. Inclusive nós estamos providenciando a pintura de todas as janelas para ficar tudo escuro aqui dentro. E aí você vai ver que teatro lindo de luz negra, um teatro que vai falar da criação até a redenção. Eu assisti já esse teatro, é fantástico. Veio uma equipe de Londrina para fazer isso. Eu queria que você não perdesse essa oportunidade e trouxesse seu filho. A gente vai organizar para os nossos pequeninos poderem assistir essa festa, que vai ser dia 15/4, próximo domingo, às 19h30, às 9h30 da manhã, do jeito que nós temos aqui o culto e a celebração das crianças no salão anexo, tá bom? E vamos ofertar, vamos ficar em pé, convidar a nossa equipe aqui, nós vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero agradecer a Deus por sua contribuição. Graças à sua contribuição, a gente tem podido fazer tantas coisas aqui, irmãos, temos podido realizar tantas coisas maravilhosas. Quarta-feira, por exemplo, a gente tinha mais de 100 adolescentes aqui, servindo e adorando Jesus. Já parou a pensar nisso? Crianças, nós temos cerca de 50 aqui, à noite nós temos mais 35, o Fruto Maduro, com toda essa estrutura, mais de 60 idosos sendo atendidos nas quintas-feiras aqui. Gente, quanta coisa tem sido feita, mas não dá para fazer só no gogó. A gente precisa de recurso financeiro, por isso eu louvo a Deus pela sua contribuição. Não esqueça que esse mês nós estamos também ofertando missionariamente para os nossos missionários. Temos 5 missionários, temos na Albânia, nós temos agora na Angola, no Senegal, em Sassoró, no Mato Grosso do Sul, e aqui na cidade de Sertanópolis. 5 missionários que nós estamos sustentando. Não esqueça, o envelope amarelo é para oferta missionária, aquele lá para você que já é dizimista, e esse branco para você que quer ofertar essa manhã conosco aqui. Vamos ofertar? Enquanto nós cantamos essa canção, aqui à frente estão as urnas. Você pode vir à frente, devolver sua oferta e colocar no altar do Senhor. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profunda, tão
devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Só Jesus pode devolver a nossa vida e vivificar o nosso coração de pedra, transformando no coração de carne. E é isso que nós estamos declarando, que esse amor é profundo, que esse amor é imenso. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Yeah! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos considera, Pai, como seu povo, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Pai, desde o princípio o Senhor teve um plano de amor para as nossas vidas, Pai. Um plano de redenção, um plano para que nós estivéssemos perto de Ti, Senhor. E mesmo sendo um Deus tão grande, tão perfeito, Pai, tão poderoso, acima dos nossos pensamentos e da nossa forma de interpretar o mundo, Pai, mesmo o Senhor estando, Pai, neste lugar tão alto, Pai, o Senhor desce para perto, Pai, e habita no meio do seu povo. O Senhor desce para perto e entra no coração do seu povo. O Senhor desce para perto e nos molda conforme a sua imagem, Pai. Mesmo um dia nós temos nos rebelado contra Ti, Pai, mesmo assim o Senhor nos resgata, Pai, com Teu imenso amor, Pai. E é sobre o poder desse amor que nós queremos cantar agora, Pai, nesse momento. E quando estamos contigo, Pai, nós nos sentimos envolvidos e abraçados por uma glória inexplicável, Pai, que só vem de Ti. E nós subimos como águias, Pai, no poder do Seu amor, porque nós podemos alcançar novos horizontes, porque nós podemos ver novas perspectivas para a nossa vida. Nós descobrimos que a vida não é só aqui, não é só agora, mas que existe um horizonte, mas que existe uma esperança, que nós podemos voar, que nós não precisamos andar, nós não precisamos engatinhar, nós não precisamos ficar parados. E nós queremos voar como águias. Ensina-nos a voar nas asas do Seu amor, Pai.
aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vamos declarar junto a ti, toda a igreja. Vamos declarar. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai. Diga ao Senhor, você quer estar do lado dele? Vocês querem estar do lado do Senhor? Você quer estar junto com o Senhor? Esperamos nele. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor, nas asas do Espírito.
contigo voarei, no poder do teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode se assentar, por favor. Agradecer ao nosso time de adoração aí, por esse tempo tão precioso. E nós vamos hoje encerrar a nossa conversa sobre essa série de mensagens que nós começamos há 45 dias atrás, que tem por título Nossa Visão. Nós falamos sobre o que a nossa igreja pensa, o que ela crê, o que ela imagina ser dentro de Sertanópolis, o que ela imagina ser e fazer dentro do seu propósito de existir. Será que a nossa comunidade sertanopolense sentiria falta se a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis desaparecesse do dia para a noite? Pois bem, o que move a nossa visão é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Essa é a nossa visão como igreja. Buscar a Deus como uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que se entrega à vida de oração e aos dons do Espírito Santo, a uma intimidade real e uma adoração profunda. Amar as pessoas em relacionamentos que sejam saudáveis, não compostos de hierarquias ou privilégios, mas de relacionamentos que nos façam nos sentir acolhidos e vinculados uns aos outros. E alcançar o mundo no nosso serviço missionário, na nossa atividade, na nossa ação, no nosso evangelismo pessoal, no nosso evangelismo estratégico, no nosso evangelismo como estilo de vida. Ou seja, essas três coisas são os pilares que compõem a nossa comunidade: buscar, amar e alcançar. Buscar, amar e alcançar. Ontem na Festa das Nações o pessoal estava com o colete novo que nós mandamos fazer, que está escrito, que tem a árvore, o símbolo que a gente capturou para essa mensagem, a árvore com essa frase. A buscar a Deus está relacionado às raízes. O tronco é a comunicação entre a raiz e o fruto, portanto são os relacionamentos, são as pessoas, e os frutos é o alcançar, é o resultado daquilo que nós fazemos. Não tem fruto sem raiz, não tem raiz boa que não dê fruto bom, e a gente entende que tudo isso está relacionado um ao outro. Mas hoje nós vamos encerrar falando sobre o último tema: buscar a Deus, amar as pessoas, alcançar o mundo, com foco no amar as pessoas. E eu quero começar com uma pergunta com você: por que parece tão difícil amar as pessoas? Quando nós falamos em amar as pessoas, a gente fala: puxa vida, eu vim para ouvir uma outra mensagem hoje, eu queria ouvir uma outra palavra. O senhor sabe que eu estou com a conta atrasada, o senhor sabe que eu estou com uma dificuldade no casamento, o senhor sabe que eu estou com uma dificuldade na minha saúde. Por que eu tenho que ouvir sobre amar as pessoas? Por que esse tema é tão difícil para a gente? Porque amar as pessoas parece ser tanto esforço, porque parece que não é natural, porque parece que não flui do nosso coração de uma maneira mais simples e mais clara. Bom, o grande obstáculo para a gente falar sobre o amor às pessoas, eu imagino que está relacionado ao amor ao poder. Se nós queremos falar sobre a dificuldade de amar as pessoas, é porque nós estamos geralmente mais encharcados do amor ao poder do que de uma outra perspectiva que é muito mais bíblica do que mundana e humana. Todo o tempo nós estamos procurando as nossas prerrogativas, todo o tempo nós estamos procurando os nossos privilégios. Todas as vezes nós estamos perguntando o que nós temos a ganhar com isso. O que eu tenho a ganhar com isso? O que isso vai me favorecer? Se eu amar a pessoa, se eu amar as pessoas, o que eu tenho como retribuição disso? E você sabe que pela palavra de Deus, o amor não existe retribuição. Na tradição bíblica existem 4 tipos de amor. Existe o amor eros, que é relacionado mais a um amor entre casais. Não significa ser o amor erotizado ou amor sexual, mas é o amor dado entre casais, numa parceria conjugal. Existe o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que não precisa de nada, é o supremo, é o total. Ele não espera uma ação para retribuir, ele simplesmente se doa, se entrega. Existe o amor filéu, que é o amor entre amigos, entre pessoas que se conhecem, o amor da amizade, filosofia, amigos da sabedoria. E existe o amor estorge. O amor estorge é aquele da família, não é mais entre casais e não apenas entre amigos, mas entre a família. O amor estorge, é vínculo da irmandade, a comunidade e o núcleo familiar. Deus se comunica para nós em termos do amor ágape. Nós nos comunicamos uns aos outros com termos do amor filéu,
eros e até o storge. Mas por que para nós é tão difícil acessar o amor ágape? O amor que se entrega, que se doa, que se dá, que não pede nada em troca. Porque no amor ágape ele encontra um obstáculo. Todas as vezes que eu coloco o eu, o amor ágape ele perde a sua intensidade. Todas as vezes que eu coloco a minha vaidade, o amor ágape perde o seu poder. Todas as vezes que eu coloco os meus privilégios e as minhas prerrogativas, o amor ágape desvanece. Portanto, a gente fala em 4 tipos de amor, mas na verdade só existe um amor. No nosso português, o amor começou a ficar meio banalizado. A gente fala que ama chocolate e depois fala que a gente ama nosso cônjuge no mesmo perfil. A língua grega não era assim. Eles tinham 4 tipos de ações, de sensações e de experiências para comunicar sentimentos ou atitudes. Eles encontram storge, eros, filéu e ágape. E a gente colocou tudo no mesmo saco. A gente colocou tudo no mesmo balaio. E a gente acha que tudo é amor. Você come uma macarronada da vozinha e fala: vó, eu amo a sua macarronada. De repente você olha para o seu filho e fala: eu amo tanto esse menino. Você chega em casa e faz: eu amo tanto o Totozinho. Mas chega depois da noite, você fala: eu amo tanto o meu marido. Você viu como que é diferente? Eu amo o calor, eu amo o frio, eu amo as pessoas. Está tudo no mesmo nível e não é possível que isso aconteça. Inclusive na nossa própria gramática da língua portuguesa, a gente sofreu um sério desastre. No português, amor é classificado como substantivo abstrato. E a gente vai entender que o substantivo abstrato é aquele que a gente não pega, não apalpa, não consegue pegar, não consegue comunicar-se com ele em termos concretos. Mas então, o que é o amor substantivo abstrato? De maneira alguma. O amor só pode ser concreto, e é o que a gente vai aprender aqui essa manhã. Por que é tão difícil amar, gente? Porque a gente quer trocar o amor. A gente quer que uma pessoa faça por onde merecer. Nós queremos que a esposa mereça o nosso amor, que os filhos mereçam o nosso amor, que o patrão, que as pessoas da igreja mereçam o amor. Nós queremos que as pessoas, elas façam por onde, para que de alguma maneira o nosso amor seja comunicado e dado a elas. Portanto, o maior problema nosso hoje, que a gente não consegue acessar a atitude de Deus, do amor de entrega, é porque nós estamos mais relacionados ao amor ao poder. Se você quer realmente conhecer uma pessoa, dê a ela o poder. Nós somos tomados por isso, nós somos fascinados pelo poder, amamos os títulos, amamos as distinções. Como a gente gosta de ser distinguido, não é verdade? Ah, porque o pastor foi na minha casa. Ah, porque quando eu chego na igreja eu tenho o meu título de diácono. Ah, porque eu sou o presbítero da igreja. Ah, porque eu sou o fundador da igreja. A gente ama título. Não, porque eu sou não sei que cidadão honorífico da cidade de Sertanópolis, porque eu sou vereador, porque eu faço da parte da Câmara, porque eu sou da política. Irmãos, nós adoramos distinções. Nós gostamos demais dessas divisões hierárquicas, mas a Bíblia não fala sobre isso. Na verdade, o amor ao poder, o desejo de distinguir, o desejo de ser tratado de uma maneira diferenciada. Para você ter uma ideia, o complexo de discriminações. Porque quem se sente inferior quer o tempo todo ser em situações de honraria. Ele precisa disso para se sentir valorizado, daquilo. O desejo de ter poder e de ser reconhecido como tal. O complexo de superioridade é achar que está o tempo todo no poder. E nós amamos o poder. É por isso que é tão difícil a gente viver o amor. Nós amamos o poder. Por isso é tão difícil a gente acessar o amor, e é tão difícil justificar a nossa falta de amor. Qual é? Justiça pessoal. Meu amor ao poder me coloca, esse não merece, por estar no poder de... O problema é que a palavra de Deus, das Escrituras, o poder. Se existe uma coisa que é capaz de mudar a humanidade, é o poder do amor. Eu vejo tantas pessoas destilando ódio nos seus Facebooks. Irmãos, o Lula está lá, foi preso, não foi preso, saiu, foi voltar, não interessa. Mas para que você vai usar o seu Facebook para destilar ódio e discórdia? Irmãos, não sou petista, não sou de esquerdista, não sou direitista. Na verdade eu sou ambidestro, chuto com as duas pernas quando eu jogava futebol. Eu não tenho nenhum vínculo político com nada, então eu posso falar tranquilamente para você. Irmãos, seu Facebook apresenta o amor.
Ele mostra amor, suas redes sociais, suas postagens. Irmãos, eu estou cansado de ver pessoas mandando print da tela. Olha, pastor, o que o irmão postou. Irmão, o que é isso? A gente quer o poder do amor, ou a gente quer o amor ao poder? O que é que a gente está procurando na igreja? O que a gente está vivendo aqui nesse lugar? Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa numa igreja. Hoje ela faz parte do alto escalão, inclusive da igreja, uma denominação aqui no Brasil. E ela disse, quando ela entrou na igreja, ela falou assim: eu estou aqui nessa igreja, mas o meu objetivo é ser um da diretoria. Eu não quero saber em cima de quem que eu vou ter que passar, o meu negócio é chegar na diretoria. Irmãos, já pensou isso dentro da igreja? Muitas pessoas confundem então, e têm dificuldade de acessar o amor, porque estão apegadas ao amor ao poder, ao invés do poder do amor, que é o que a Bíblia incentiva, e o que a Bíblia nos conclama a fazer. Portanto, essa manhã, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre o que nós estamos procurando aqui nesse lugar, e o que nós estamos reproduzindo. O que você está fazendo com a sua vida, com as suas redes sociais, com a sua vida pessoal, com a imagem que você diz ao mundo? Você transmite o amor ao poder, ou você transmite o poder do amor? Se você transmite o amor ao poder, bem-vindo à genética de Caim, de Adão, de Eva. Mas se você transmite o poder do amor, bem-vindo ao DNA de Cristo, o Messias e o nosso Salvador. Pode parecer involuntário, mas não é. Pessoal, pode parecer natural, mas amar não é um ato involuntário do ser humano. Esse é o nosso maior problema. No século XVII, na Alemanha, começou a surgir um movimento chamado romantismo. O romantismo trouxe um amor inspirativo. O romantismo destruiu a ideia do que significa a palavra amar. Amar para a maioria de nós é luz de vela, música ambiente, tranquilidade, porque é um amor romântico. Nós somos tomados por um amor sentimentalista. A minha filha, quando vai assistir um filme, e ela acha o final do filme bonitinho, onde tem os felizes para sempre, ela fala assim para mim: papai, no final do filme tem um ai que fofo. Ai que fofo, achei interessante essa. Parece, o romantismo trouxe a ideia do ai que fofo. No final tudo fica bonito, todo mundo se dá certo. No mundo romântico, o mocinho, ele acaba vencendo o vilão. No mundo romântico, a mocinha acaba ficando com o mocinho. No mundo romântico é um mundo de idealização, de perfeição, de fuga da realidade. Mas a gente sabe que o mundo real não é assim. Não dá para sentir de amar, irmãos. Não dá para sentir de amar, irmãos. Isso é um desvio do romantismo. O amor sentimental, o amor que toca, o amor que fala: eu estou sentindo algo diferente por ela, algo que eu estou sentindo por ele. Irmãos, vocês já viram o nível de pilantragem de um marido? 40 anos de casado, 35, 25, chega no gabinete pastoral e fala para o pastor: eu quero acabar com o meu casamento. Por quê? Porque eu não amo mais a minha esposa. Mas como assim você não ama mais sua esposa? Eu não sinto mais nada por ela. Você já pensou, meus irmãos? Casamento, a instituição mais forte do mundo, ser sustentada num sentimento. Você já pensou nisso? O casamento ser sustentado num sentimento que pode aparecer e pode sumir, que pode chegar quando ela entra pelo corredor central, com o cabelo arrumado, com maquiagem, mas pode sumir na segunda-feira de manhã, quando ela acorda com o cabelo despenteado, sem maquiagem, com ramela no olho. Já pensou o casamento ser sustentado em sentimento? E a maioria do que a gente tem ouvido por aí, é a maioria das palavras que temos ouvido por aí. As pessoas sustentam relacionamentos que são sólidos em sentimentos tão transitórios e ainda chamam isso de amor. Pessoal, amor não é sentimento. Amor nas Escrituras é uma atitude, é uma decisão. Você sente paixão, você sente compaixão, você sente alegria, você sente afinidade, você sente afetividade, mas amor não se sente. A gente está construindo nossa vida em cima de sentimentos. A gente destrói casamentos porque a gente não ama mais. A gente não perdoa um irmão porque a gente não ama mais. A gente sai de uma igreja porque a gente não ama mais. A gente abandona um lugar porque a gente não ama mais. Como assim? Sendo que amor verdadeiro é uma atitude, é uma decisão. E eu vou mostrar para você que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala em primeiro lugar que o amor é esforço. Olha aí, em primeiro lugar, amor é uma atitude que demanda esforço. Pessoal, não é natural amar. Não é. O natural é se apaixonar. O natural é ter afetividade.
O natural é ficar motivado e inspirado, mas amar não é natural. Amar é um ato de esforço. Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando ele vai fazer um cumprimento à sua comunidade, dizendo que ele ouviu falar sobre ela, das suas atitudes, das suas intervenções no mundo. Olha o que Paulo diz. Eu gostaria que Deus escrevesse sobre isso a respeito de nós, na IPI de Sertanópolis. Olha só o que Paulo diz. Paulo, Silvano e Timóteo, 1 Tessalonicenses 1, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do trabalho do vosso amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Destaque da palavra é trabalho no amor, do vosso trabalho do amor, do trabalho do vosso amor. Ou seja, irmãos, a palavra aqui é labor. Você já viu alguém laborando? Você lembra do pessoal do café? E o pessoal mais antigo vai lembrar, né? Como é que era o cuidado com o café. O que eles faziam com as eiras do café, ou com as leiras? O que ele fazia no meio? O que fazia seu Mazini? Na época do café, o que fazia com as leiras lá que ficavam no meio? Como é que cuidava dessa leira? Isso, tinha que se esforçar para isso. E a capinagem, né? Até tinha tal do galeio que o pessoal tinha que fazer. Sol quente, de manhã, de tarde, finalzinho da tarde, o pessoal lá capinando. Hoje tem todo o maquinário que dá facilidade, mas a palavra é labor, é trabalho, é entrega total, é esforço. Paulo está falando, pessoal, vocês estão de parabéns, porque o amor de vocês tem sido operoso, o amor de vocês tem sido trabalhado, vocês estão se esforçando para comunicar amor. Pessoal, a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar para amar as pessoas. A gente tem que se esforçar para amar o nosso semelhante. Não é natural. Fala a verdade, gente. O camarada que te deu calote, o camarada que te passou para trás, o camarada que falou mal de você na cidade, o camarada que provocou o mal para você, aquela pessoa que fez um despacho, deixou lá uma vela preta, uma galinha preta lá em frente da sua casa. É fácil amar? Amor não é natural, gente. O mais fácil que a gente faz, ou melhor que a gente faz, seria olhar para aquele despacho, olhar para aquele problema, olhar para aquela afronta, olhar para aquela calúnia e falar: ou eu vou assumir o poder do amor, ou amor ao poder, ou eu vou usar das minhas prerrogativas. Esses dias eu ouvi um pastor usando das suas prerrogativas. Ele disse assim em rede nacional: você que tem falado mal do meu ministério, que o Senhor tem credibilizado, se o Senhor é comigo, eu te amaldiçoo, Que isso, irmão? Isso é pastor? Isso é igreja? Eu nunca vi Jesus amaldiçoar ninguém. Eu vi Jesus dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Quantas vezes eu quis abraçar vocês, mas vocês não quiseram. Não existe maldição gospel, irmãos. Não existe maldição gospel. Ele vai pagar o que fez, pastor. Isso é maldição gospel. Entendeu? É o cântico do sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vingança! Ó Senhor, olha os meus inimigos e ele coloca debaixo do meu pé. No cristianismo não existe isso, irmãos. O cristianismo é amor, é o poder do amor, é o esforço. Não é fácil amar gente difícil, não é fácil amar pessoas complicadas, não é fácil amar gente igual a você. Mas a Bíblia chama uma operosidade do amor. Um amor que trabalha, um amor que se esforça, um amor que se entrega para isso. Além do esforço, o amor também demanda decisão. Não dá para você falar de amar em palavras. Olha que texto maravilhoso das Escrituras que eu trouxe para você essa manhã. Talvez você ainda não tivesse conhecido, ou nunca ouviu falar. 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Grife, risque, arranca a página, coloca no seu bolso e leia todos os dias Mateus 5, 43, deixa eu colocar, João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Ou seja, amor implica decisão. Não apenas a decisão, mas também a ação. Não dá para eu amar só de palavras.
o Luan Santana canta uma música que o pessoal cantou aí, já saiu dos hits, mas eu estou lembrando dela, que diz assim: te dei o sol, te dei o mar, você é raio da saudade, meteoro da paixão. Já ouviu falar? Vocês já viram um raio de saudade? É mais ou menos assim. Você já viu um raio? Lá, acabou. Ou raio, não dá nem para falar raio, acabou. Você já viu um meteoro? Olha, rapaz, acabou. Ou seja, a gente se acostumou numa geração de coisas descartáveis. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que estuda essa geração e ele chama de modernidade líquida, a modernidade da liquidez, a modernidade onde nada é concreto mais, tudo é liquefeito, tudo é raro, pessoal, tudo é descartável. Meu Deus do céu, nós estamos fazendo isso com amor na igreja. Nós amamos de maneira superficial e descartável. A gente ama enquanto a pessoa serve para nós. A gente ama enquanto a pessoa faz o bem para nós. A gente ama enquanto a gente está aqui bonitinho dentro da igreja, dá a mão, levanta, glória a Deus, aleluia. Mas lá fora a gente nem olha na cara, a gente nem cumprimenta, a gente nem se importa. Amor é a ação, amor é esforço, não é natural, ela é uma decisão, não é sentimento, e ela é uma ação, ela é uma atitude. Não ame nem de palavra e nem de boca. Tem gente que está falando demais que ama, mas na hora da prática não ama nada. Tem gente que escreve, que declama os poemas e o cara está embalsamado de amor, mas na verdade está com pouca prática. Pouca prática. E a palavra de Deus nos diz que amor sem prática é vazio. Então eu quero fazer mais uma pergunta para você. Por que é tão difícil amar as pessoas? Novamente a pergunta do início. Por que é tão difícil amar as pessoas? Primeiro, porque a gente está procurando mais o poder do amor, ou o amor ao poder, do que o poder do amor. Mas segundo, é porque talvez a gente esteja bebendo da fonte errada. Talvez a gente esteja bebendo da fonte errada. Porque, irmãos, vou contar uma pequena ilustração para você. Lá na Europa, uma vez, tentaram fechar um açude, para poder esse açude abastecer toda a cidade. E então fizeram toda a visão, a preparação, a canalização dos recursos da água e tal, e fizeram aquele grande açude para poder fazer a captação de água para aquele pequeno vilarejo. Depois que organizaram, fizeram a canalização, a água começou a encher aquele açude. Então, de repente, as pessoas começaram a tomar daquela água, aquela água era amargosa, contaminada. Então começaram-se muitos testes naquela água, vendo o solo, vendo o processo mineral, fizeram todo tipo de teste para ver o que estava acontecendo e não conseguiam resolver. Até que descobriram que no processo de cavar e de preparar a canalização da água, eles encontraram uma outra fonte de água amargosa. Junto com a fonte de água doce que eles queriam trazer, no processo de escavação, pegaram uma outra fonte de água amarga, e essa água estava contaminando a outra. Não adiantava ficar resolvendo o açude, não adianta ficar tratando o açude, enquanto eles não fossem na fonte e conseguissem corrigir, e conseguissem canalizar apenas a fonte de água doce. O que eu quero dizer para você nisso? Que se a gente não está conseguindo amar as pessoas, é porque talvez a gente esteja bebendo da fonte errada. Porque não adianta você tratar o rio, não adianta você querer tratar o rio quando a fonte não é saudável. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa. Meu irmão, minha irmã, não dá. Jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa. Não dá para a gente dizer que ama uma pessoa e ao mesmo tempo desejar a morte de outra. Não dá para a gente dizer que ama alguém e ao mesmo tempo lançar pragas e maldições sobre a vida de outras pessoas. Não dá para dizer que a gente ama alguém e se esquivar de encontrar com pessoas na rua ou até dentro da própria igreja. Não dá para fluir da mesma fonte, água doce e água amargosa. Portanto, a fonte que bebemos vai determinar a saúde da nossa atitude. Então, eu chego aqui a um ponto de tensão com você. Se eu não consigo amar as pessoas, é provável que eu esteja bebendo da fonte errada. A saúde do meu amor foi comprometida. Se eu tenho ódio, mágoa, ressentimento, é porque eu estou bebendo da fonte errada. Então não adianta eu chegar aqui no domingo à noite, e o Espírito Santo me trouxe muito claramente essa semana ao meu coração. Não adianta chegar aqui com palavras duras e falar: você tem que amar, ame o seu irmão, abençoe os que te maldizem, e começar a imprecar uma palavra poderosa, exortativa. Não adianta, porque eu estou tentando corrigir o amargor do açude, você entendeu? Não adianta a gente querer fazer tudo aqui no atacado.
sendo que fontes amargosas podem estar brotando dentro do seu coração. Na verdade, quando a gente lida com pessoas com picuinha, pessoas com ressentimento, pessoas fazendo biquinho, pessoas querendo privilégio, quando a gente lida com isso, a gente está lidando com as consequências, a gente está lidando com as causas. Portanto, pessoal, o Espírito Santo falou ao meu coração que hoje eu não poderia falar com vocês sobre as consequências. A consequência é o seu ressentimento, a consequência é a ira, é a discórdia, é a amargura, isso é consequência. Aí você vai lá no gabinete e fala: pastor, eu não consigo perdoar o meu marido. Aí você vai lá no gabinete e fala: eu não consigo perdoar aquela minha irmã, eu não consigo perdoar o meu cunhado, eu não consigo, pastor, quando eu olho o fulano, eu torço para ele perder, eu tenho um desejo de vingança. E não adianta eu chegar lá e orar com você e falar: Senhor, tira o desejo de vingança dela, porque eu estou tentando tratar o açude, enquanto a fonte ainda está contaminando. Você está me entendendo? Não dá para a gente ir no outro lugar, se a gente não conseguir primeiro identificar o que está amargando a nossa vida. Se a gente está bebendo da fonte errada, nós estamos comprometendo a saúde do nosso amor. Então, eu estou perguntando para você essa manhã: qual fonte você anda bebendo? De qual fonte você anda bebendo? De o que você tem alimentado a sua mente, o seu coração e seus pensamentos? Tem alimentado com ira? Tudo para você é revolta? É o Lula, é a Dilma, o camarada está irado com esse negócio. O que a sua ira está resolvendo alguma coisa? Sua ira está promovendo a justiça? Sua ira está promovendo algum bem? É a ira, me alimento da ira, o negócio, ele só gosta de encontrar a pessoa na rua para falar da ira. É a ira sobre a cidade, é a ira sobre a política, é a ira contra as pessoas, tudo no camarada destila ira. Você está bebendo da fonte da ira. Talvez você esteja bebendo da fonte da cólera, é aquela raiva, aquela indignação constante, contínua. Talvez você esteja bebendo da fonte da vingança. Vai pagar, o que aqui se faz, aqui se paga. Praticamente uma oração de maldição. Ganância. Não tudo para você, talvez seja relacionado à ganância. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou obter com isso? Quem sabe orgulho? Meus privilégios? Afinal de contas, eu sou uma grande autoridade na cidade, ou uma grande pessoa, um grande perfil profissional. Talvez você esteja bebendo da fonte do ressentimento, o tempo todo amargando a sua vida, amargando pensamentos e atitudes que os outros fizeram contra você, e você está profundamente ressentida. Quem sabe você esteja amargurada, ficando amarga no coração, ficando amarga nas suas atitudes. Quem sabe você tem trazido no seu coração inveja e ciúmes. A inveja de querer ter o que o outro tem, você não consegue amar. Não consegue amar aquele outro. O camarada conseguiu produzir alguma coisa, você olha para ele e fala: só pode estar roubando, só pode estar fazendo alguma coisa errada. Inveja, ciúmes desmedidos. Quem sabe você esteja se alimentando da maldade. Tudo na sua mente é: primeiro vamos fazer para prejudicar, porque o fulano merece, o Beltrano merece. Queridos, de qual fonte nós estamos bebendo? Qual fonte você anda bebendo? Olha aí essas palavras, veja se elas fazem sentido para você, veja se elas fazem sentido para o seu coração. Qual fonte? Porque eu vou mostrar um texto bíblico para você agora, que vai mostrar que se você bebe de uma dessas fontes, você está completamente distante do amor. Você está completamente distante da palavra de Deus. Não são todas, pessoal. Se você beber de uma dessa, olha lá, se você beber de uma dessa fonte, você já está distante do amor de Deus, distante do amor verdadeiro que a palavra de Deus nos mostra. Como eu sei disso? 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso e não maldoso. O amor não inveja, mas se alegra com a conquista dos outros. Não se vangloria, pois não é orgulhoso. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira e nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça do outro, porque o outro merece. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor jamais perece. Se você bebe de uma daquelas fontes, você já está contaminando a sua vida pessoal. Se você bebe de uma daquelas fontes, você já está jogando veneno no amor que você deveria ter como atitude na sua vida. Você entendeu? Não adianta a gente ficar cuidando do açude enquanto a fonte não for tratada. Não adianta você ficar ouvindo aqui: você tem que amar o seu próximo, você tem que amar o seu irmão. Você tem que primeiro beber da fonte. Sabe qual é a minha crise hoje? A crise é que as pessoas
não estão encontrando a fonte do amor. As pessoas não encontram a fonte do amor. Deixa eu contar um exemplo para você desse problema de fonte. As pessoas, elas estão muito mais relacionadas com a religião, com pessoas, com cerimônias, do que com a fonte do amor. A fonte do amor. A gente quer amar com o nosso esforço. A gente quer amar com a nossa atitude. A gente quer uma igreja diferente, trazendo palavras duras e exortativas do púlpito. Mas na verdade o Espírito Santo falou ao meu coração que não adianta eu ficar pregando aqui sobre amar as pessoas se a gente não experimentar a fonte do amor. Se a fonte estiver contaminada, não adianta a gente fazer movimentos de amor. Não adianta a gente partir o pão na Santa Ceia e falar, irmão, se alguém tem alguma coisa contra o outro, perdoa agora. Não adianta. Isso é colateral, porque a causa ainda está envenenando, está contaminando. Qual é a fonte do amor? Você sabe? A fonte do amor, a Bíblia Sagrada diz em 1 João 4,8: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz, 1 João também, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A fonte, a causa motora de tudo isso é o amor de Deus. Amar as pessoas sem sentir o amor de Deus é socialismo, caridade, mas amar as pessoas a partir do amor de Deus é evangelho. É evangelho. Está na hora de levantar uma igreja aqui em Sertanópolis, um povo aqui em Sertanópolis, que não ama da boca para fora, e que não ama porque está no slogan da igreja, mas que ama porque sentiu o amor de Deus. Se você tem ressentimento, se você tem orgulho, se você tem sede de vingança, se você nutre inveja, é porque você ainda não experimentou o perfeito e maravilhoso amor de Deus, a fonte do amor. Você ainda está bebendo da fonte errada. Porque quem experimenta o amor de Deus não consegue nutrir contra o outro uma inveja, um senso de vingança ou um desejo de retribuição. Quem experimenta o perfeito e absoluto amor de Deus, trata as águas da sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 7, no versículo de número... João capítulo 7, versículo 34 e 37, ele diz assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, se eu bebo da fonte, do meu interior vai fluir rios. Fonte, rio. Deus é a fonte, você é o rio. Não dá para dizer que você experimentou o amor de Deus e continuar odiando alguém. Não dá para dizer que você experimentou a fonte do amor de Deus e continuar invejando alguém. Não dá para dizer que você experimentou a fonte do amor de Deus e não conseguir perdoar sua esposa, seu marido. Não dá para dizer que você frequenta essa igreja, experimentou o amor de Deus, se você ainda continua falando mal da sua liderança, das pessoas perto de você. Não dá para dizer que você experimentou a fonte do amor de Deus, se você ainda anda cortando volta de pessoas que estão próximas de você. Não dá para dizer, irmãos, é ilógico, é irracional, é incoerente, é incongruente, não há associação. Quando nós experimentamos o amor de Deus verdadeiro, não dá para ficar sem amar as pessoas, porque a fonte do amor é Deus. Deus é amor. Então nós vamos hoje, nós não vamos ensinar sobre como você deve amar o seu irmão, mas como você deve experimentar o amor de Deus. Porque se você não é capaz de amar o seu irmão, a Bíblia diz, e não eu estou dizendo, a Bíblia diz que você ainda não experimentou o amor de Deus, e você não conhece Deus. Se nós não somos capazes de amar uns aos outros, nós ainda não experimentamos, não conhecemos Deus. Você conheceu a religião, conheceu o pastor Denis, conheceu o louvor da igreja, mas você ainda não conheceu Deus. Se o amor ainda não pulsa no seu coração, é porque você ainda não conheceu Deus. E às vezes a gente fica tratando efeito colateral. Quer mais um exemplo para você saber o que eu estou querendo te dizer aqui essa manhã? Olha só. Outra coisa que a gente mudou aqui na nossa comunidade, a gente foi trabalhando isso com as pessoas. Oferta e dízimo. Traga seu dízimo, traga a sua oferta. Senão um gafanhoto, que nem o Guilherme estava falando hoje de manhã para mim, a lagarta. Um pastor teve uma visão da igreja dele que a lagarta estava comendo todas as coisas. Ele chegou na igreja e falou assim: olha, vocês estão tudo sendo comido pela lagarta, tem que trazer o dízimo, senão a lagarta vai levar vocês. Não, irmãos, se eu estou fazendo isso é efeito colateral, porque se o meu povo não dizima e não oferta, é porque eles ainda não entenderam o quê? A cruz. Se não tem dizimista e não tem ofertante, é porque ainda nós não entendemos a cruz.
Porque na cruz Jesus deu a vida, na cruz Jesus se ofertou para nós. Portanto, não adianta ficar aqui colocando medo, obrigação, dizima, meu irmão, tem que dizimar, não. Você tem que entender a cruz. Porque se Jesus deu a vida dele por você, nada mais justo e coerente do que você dar parte daquilo que você ganha para abençoar o reino e o ministério de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. Você entendeu? É efeito colateral. Se as pessoas não estão dizimando na igreja, não é porque não tem sido falado de dízimo na igreja. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, precisa falar mais de dízimo na igreja. Não, meu irmão, não. O que precisa falar é do sacrifício de Cristo na cruz. Porque se a pessoa entender que Jesus morreu, naturalmente ela vai entender que ela precisa ofertar e entregar não somente seu coração, mas também tudo que ela possui no altar do Senhor. Por isso, nós estamos falando sobre o amor. Não adianta ficar ensinando 4 formas de amar, 6 maneiras de perdoar o seu irmão, não. Só tem uma maneira de a gente amar as pessoas, sabe qual é? Sentir e experimentar o amor de Deus. Isso que nós cantamos no começo desse culto. Me leva para perto e me faz sentir o seu amor. Se você não ama, você ainda não experimentou o amor de Deus. Que amor é esse? Amor que é. Que legal isso, né? É. Deus não está amor como você. A gente às vezes está amor, às vezes caindo de amores, outras vezes tropeçando de amores, outras vezes sem amor algum. Deus é amor, Ele é a fonte. Ou seja, se alguém faz e age com amor, a fonte que ele está ligado é o amor de Deus. Porque Deus é o amor. E a gente precisa aprender a fazer isso. Nos conectar à fonte verdadeira. Porque você não será capaz de experimentar, amar sem experimentar primeiro a fonte e a natureza do amor de Deus. Não dá, irmãos. A gente tem que primeiro experimentar Ele, experimentá-lo, e depois a gente vai conseguir se amar. Por isso a visão da nossa igreja, o Espírito Santo falou bem ao meu coração, a visão da nossa igreja não é para ser colocado na tela, a visão da nossa igreja é para ser colocado no coração, para que a gente possa entender que amar as pessoas é o resultado de quem já ama e de quem já experimenta o amor de Deus. E eu quero mostrar para você 2 histórias de amor, para a gente encerrar. A primeira história de amor de Deus é a história de Manassés. O primeiro livro dos reis conta a trajetória desse rei terrível. Pensa num homem iníquo, pensa num homem incrédulo. Dá uma olhada só um pouquinho das características dele, eu sei que está bem apagado, depois você lê lá na sua casa, tá bom? Ele fez, o Manassés, o que o Senhor reprova. Escuta minhas palavras aqui se você não consegue ler. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Deu altares aos Balaíns e fez altares aos deuses dentro do templo do Senhor, o qual Deus queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Nom ao deus Moloque. Ele também praticou feitiçaria, adivinhação, fez magia, era agoureiro, adivinhava pelas nuvens, consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Manassés, pessoal, é o pior tipo das escrituras, pior rei. Olha o currículo do camarada, olha o nível que ele chegou, olha o estrago que ele cometeu na sua vida. Então o que a gente espera que Deus fez com ele? Um a menos, graças a Deus, porque gente ruim desse jeito não merece viver. Nosso senso de justiça está pegando aqui, dizendo que Manassés, que camarada, ele desviou todo Israel, diz a Bíblia, desviou todo mundo da fé. Manassés merece punição, Manassés merece a justiça divina, certo? Olha o que o texto diz no versículo 12. Então Manassés, na sua angústia, buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, irmãos, que pena, né? Olha lá, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Deus ouviu Manassés, Deus perdoou Manassés, Deus reconstituiu Manassés como rei, Deus tirou Manassés do cativeiro e trouxe de volta a monarquia. Por quê? Porque Deus ama. Se tem uma coisa que Deus não pode, Deus pode tudo, mas tem uma coisa que Ele não pode, Ele não pode deixar de amar. Deus ama. E um amor eterno, intenso, completo. Não há nada que você faça que Deus te ame mais, e não há nada que você faça que Deus te ame menos. Do amor de Deus é constante, é igual. É a história de Manassés. Oh meu Deus, um homem tão ruim, tão ímpio, tão perverso, encontrou o favor de Deus, porque Deus
é amor. Deus ama. Quer mais uma história de amor? Essa é linda também. Filho mais novo, Lucas capítulo de número 15, a parábola do filho pródigo. Você quer saber o currículo do filho pródigo também, para saber o que aconteceu? Vamos lá? Olha o currículo do filho pródigo. E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Ou seja, morre, velho desgraçado. É o que ele está falando para o pai dele. Pedir a herança em vida nos tempos dos judeus era falar para o velho morrer. É o que ele está dizendo. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, dissolutamente, sem regras. Depois que gastou tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o qual mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Os judeus não comem porcos, os judeus não lidam com porcos, porcos são imundos, e esse camarada chegou até mesmo a cuidar de porcos. Olha onde ele chegou, no nível de lixeira da vida. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bom, está aí, bem feito. Fica com fome, fica com frio, fica desprezado, bem feito. Quem mandou você desprezar o pai, certo? Errado. Olha o que a Bíblia diz. A seguir, ele se levantou e foi ter com seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Meu Deus, a parábola do filho pródigo é o caráter de Deus com seus filhos desviados. Deus é amor. Eu não tenho direito de negar o amor a alguém. Eu não tenho direito de nutrir ódio contra alguém. Eu não tenho direito de ter inveja contra alguém, meus irmãos. Eu não tenho, porque Ele me amou. A terceira e última história de amor está relacionada a você e a mim. Deus nos ama. Deus te ama. Deus não amou apenas Manassés, que chegou ao porão da humanidade. Deus não ama apenas o filho pródigo na experiência e na figura do pai paternal que abraça com amor fiel seu filho. Não, Deus ama você. As histórias bíblicas são reais para hoje. Elas pulam das escrituras e chega para você, chega para mim. Deus é amor. Deus é amor para você, para mim, como para Manassés e como para o filho pródigo. Deus é amor, e você precisa experimentar esse amor. Eu não sei onde você chegou em sua vida. Eu quero pedir para a equipe vir aqui à frente, por favor. Eu não sei onde você chegou na sua vida, suas práticas, seus erros, suas falhas. Deus foi capaz de te perdoar. Então você é capaz de perdoar alguém, não é verdade? Deus foi capaz de te amar. Deus foi capaz de amar um cara como eu, gente. Deixa eu dizer para você, Denis Vicentim, 34 anos de idade. Meu currículo talvez seja um pouquinho pior do que o do filho pródigo. Deus me amou, me ama e me amará. Quanto mais você, meu irmão. Quanto mais você, minha irmã. Você pode estar dizendo: nossa, o pastor é tão miserável, tão pecador assim. Sou, tanto quanto você, e você tanto quanto eu. Porque se nós estamos no pecado, a Bíblia Sagrada diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante da presença do Senhor. Nosso pecado fede, irmãos. E se a gente chegou no porão da humanidade, Deus foi capaz de olhar para a gente fedido, enlameado. Se Deus foi capaz de ver você desse jeito e dizer: vem cá, meu filho. Porque a gente não vê o pai correndo e falando: ô meu filho. A gente vê o pai correndo e abraçando o camarada fedido, desgrenhado, cabelo todo sujo, barba mal feita, mendigo, cheirando porcos. O pai vai e abraça aquele camarada. É a figura de Deus nos abraçando. Eu queria que você sentisse o amor de Deus essa manhã. Sinta o amor de Deus, porque a gente não vai muito longe enquanto você não sentir Deus, meu irmão. Essa igreja não vai conseguir cumprir a sua visão se você não sentir a fonte do amor, que é o amor de Deus por você. Ele te amou. Você era pior, você era o pior, ainda é, e mesmo assim Ele te ama. Eu era o pior e ainda sou, e ainda assim Ele me ama. Se Deus me ama, nada melhor, nada mais justo do que eu amar os meus irmãos. Se Deus me ama, nada melhor, nada mais justo do que eu me esforçar, do que eu decidir e do que eu agir em direção ao amor, porque nós nos amamos, pois Ele nos amou primeiro. A fonte do nosso amor não é o pastor pregar. A fonte do nosso amor não é a nossa união. A fonte do nosso amor não é a nossa festa e celebração. A fonte do nosso amor é Deus.
Deus é amor. Se eu sou capaz de sentir o seu amor por mim, eu sou capaz de expressar esse amor aos outros. Se eu não consigo expressar esse amor aos outros, eu não fui capaz de experimentar o amor dele por mim, porque é uma lei de causa e efeito. Deus me causa com seu amor, eu reproduzo o seu amor na vida das pessoas, com a esposa, com os filhos, com o marido, com o patrão, com a cidade, com a sociedade, com os políticos, com a igreja, onde for que eu pisar, eu manifestarei esse amor que já me alcançou e que agora é um rio na minha vida. A fonte é ele, mas o rio sou eu quem carrego esse amor, sou eu quem comunico esse amor. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar essa canção mais uma vez e depois nós vamos encerrar. Que você sinta o amor de Deus na sua vida, que você experimente o amor de Deus na sua vida. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite, venha sobre nós essa manhã, Paizinho, venha sobre nós, revela o seu amor. Estamos cansados de religiosidade, de cerimonialismo, de ritual. A gente entra e sai vazio, a gente entra e sai da mesma jeito, Pai. E às vezes a gente quer mudar as pessoas, mas não, a gente quer ser mudado por Ti. Muda, faça-nos experimentar o seu amor, faça-nos experimentar o seu amor e nos leve para mais perto. Faça-nos sentir o seu amor essa manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos cantar isso? Não tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Vamos dizer isso. Experimente o amor de Deus. Como uma criança, você pode levantar suas mãos assim e dizer: me ama. Essa é uma declaração que a Bíblia já disse. Ele te ama, minha irmã. Ele te ama, meu irmão. Não importa tão longe você tenha ido, o quão longe você tenha chegado. Ele te ama. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Obrigado, Jesus. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama com amor eterno. Com amor eterno Ele nos ama. Com bondade nos atrai para si. Por isso, Senhor, nos visite com seu amor, nos batize com seu amor, nos preencha com seu amor. Que a tua igreja sinta o seu amor, que a tua igreja reproduza o seu amor. Que a nossa visão seja buscar a Ti, experimentar o seu amor e transmiti-lo nas pessoas e ao mundo através da glória de Jesus. Mas faça-nos sentir seu amor. Abraça esse homem, abraça essa mulher, envolve o Espírito Santo e mostra o teu maravilhoso, eterno e fiel amor a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe. Leve o amor de Jesus no seu coração e transmita esse rio
que vem da fonte que é Ele. Deus abençoe, boa semana.